Olá! Nesse vídeo nós vamos falar a respeito das anemias, dando ênfase às anemias carenciais. Eu sou Deise da Hora, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Só o que eu perdi, sempre trazendo um assunto importante em saúde para você. Bom, gente, antes de falarmos do quadro clínico, vamos falar daquilo que é normal, o fisiológico, né? No nosso sangue, nós encontramos células da linhagem branca, associadas à defesa do nosso organismo, isso é, associadas ao sistema imunológico. Encontramos também as plaquetas, que participam da coagulação sanguínea, e as células da linhagem vermelha, as hemácias, também conhecidas como eritrócitos. As hemácias têm como função levar o oxigênio para os nossos tecidos, por meio de uma proteína que existe em seu interior, denominada hemoglobina. E é a hemoglobina que dá a cor característica do nosso sangue. Bom, quando ocorre uma diminuição na quantidade de hemácias ou uma diminuição na produção de hemoglobina, o indivíduo desenvolve um quadro denominado anemia. A anemia, ela pode ser causada por vários fatores. Então, um deles, ali, a perda de sangue, então, sangramento intenso. Pode ser também por problemas genéticos, então aí o indivíduo pode desenvolver talassemia ou a anemia falciforme. E temos também aí problemas que afetam a medula óssea, já que é lá o local em que ocorre a produção dessas células. Então temos aí como exemplo a aplasia de medula, que pode ser causada pela infecção por determinados vírus. E existe aí um grupo de anemias que é denominadas anemias carenciais. Essas anemias elas são caracterizadas por uma baixa na quantidade de ferro, ácido fólico ou vitamina B12 no organismo desse indivíduo. O ferro, gente, ele participa, ele é integrante ali da hemoglobina. Então, quando ocorre uma carência de ferro, vai ocorrer uma produção diminuída de hemoglobina. O organismo, tentando compensar essa falta de hemoglobina, produz uma quantidade maior de células. Porém, essas células vão ficar pequenininhas e vão ficar pouco coradas. E isso dá a característica dessa anemia microcítica, quer dizer, as células pequenas, hipocrômicas, quer dizer, pouco coradas. No caso da carência de vitamina B12 e ácido fólico, as células elas vão se dividir menos, então elas vão ficar grandes, né? E vai ocorrer a produção normal de hemoglobina, porque não vai estar faltando ferro, né? Então aí vai também dar a característica para essa anemia, que é macrocítica, isso é, as células vão ficar maiores, hipercrômica, porque vai caber mais hemoglobina ali no seu interior. Agora, tanto num caso quanto no outro, vai ocorrer a dificuldade da chegada de oxigênio nos tecidos. Num caso, é porque existe pouca hemoglobina, existem muitas células, mas pouca hemoglobina. No outro caso, existe a hemoglobina numa quantidade normal dentro das hemácias, mas existem menos hemácias para chegar até os tecidos. Então, com isso, vai também aí acarretar o desenvolvimento desse quadro clínico, né? Os indivíduos com anemia, gente, eles têm aí uma característica bem peculiar, né? Então, apresentam palidez de mucosa. Então, por quê? Porque vai diminuir a quantidade de hemoglobina, não é, dentro dos vasos sanguíneos e as nossas mucosas vão ficar ali descoradas. O indivíduo também apresenta muito cansaço, muita sonolência, né? Em casos mais avançados, o indivíduo ele pode apresentar taquicardia, quer dizer, né, o coração fica mais acelerado, tem também o aumento da frequência respiratória, pode ter ali uma alteração importante de pressão arterial e o indivíduo pode também apresentar desmaios. Infelizmente, pode sim evoluir até o óbito daquela pessoa acometida, tá? Bom, gente, quais são os grupos aí que estão mais propensos a desenvolver o quadro de anemia carencial? Então, crianças, gestantes e idosos. Crianças, por quê? Porque tem ali a necessidade de uma produção muito grande de células, o desenvolvimento do seu próprio corpo, então o crescimento daquela criança, né? Então, isso vai fazer com que todo o material que ela tenha no organismo dela seja gasto. Além disso, quando a criança ela começa a ter um paladar um pouco mais aguçado, ela muitas vezes tem ali, né, uma certa resistência a ingerir alguns alimentos. Então, frutas, verduras, legumes, né, que muitas vezes aí são extremamente importantes para a manutenção ali
né, das concentrações ideais de vários tipos de componentes ali no organismo, inclusive aqueles que vão evitar o desenvolvimento das anemias carenciais. Então, facilitando o desenvolvimento desse quadro clínico. No caso das gestantes, gente, vamos combinar aqui, mas é um corpo diferente crescendo no seu organismo. Ele vai puxar aquilo que ele precisar, e isso muitas vezes deixa a mulher mais propensa a desenvolver ali as anemias, né? E os idosos, porque eles geralmente têm uma alimentação mais restrita, então com isso também ficam mais propensos ao desenvolvimento desse quadro clínico, né? Bom, o diagnóstico, gente, o diagnóstico ele é feito na clínica, então o médico vê ali, né, aqueles sinais e sintomas e já direciona ali para um diagnóstico de anemia. E aí, ao solicitar um hemograma, vai se observar então as características da hemácia e a quantidade de hemoglobina disponível. E aí se chega no diagnóstico. Bom, como auxiliar no tratamento, gente, tem-se ali vários alimentos que são fontes importantes desses compostos, tá? Então, temos aí o ferro, por exemplo, presente em carne, principalmente no fígado, tanto de galinha quanto bovino. Encontramos ferro também em verduras com uma coloração verde escura, tá? Então, brócolis, rúcula, couve, encontramos aí uma concentração adequada desse ferro. Bom, vitamina B12 nós encontramos principalmente em carnes e também em leites e seus derivados. Peixes também são fontes importantes de vitamina B12. O ácido fólico nós também encontramos em verduras que têm uma coloração mais intensa, né, um verde mais escuro, e também encontramos em carnes, né, e também ali em nozes e vários grãos, ok? Ah, um dado interessante, gente. A vitamina C, ela facilita, ela auxilia na absorção do ferro. Então, quer dizer, além de se dar esses alimentos ricos em ferro, também é importante se dar alimentos como fonte importante de vitamina C. Então, como por exemplo, a laranja, a acerola, a manga, tomate, né? Também vão auxiliar ali o caqui, vão auxiliar na absorção do ferro, também melhorando a situação do indivíduo num período de tempo mais acelerado, ok? Bom, gente, eu espero que essas informações tenham sido úteis. Se foram, dá aquele joinha, comentem, compartilhem. Compartilha com pelo menos uma pessoa da sua rede social, vai nos ajudar bastante. Envie também sugestões, questões, tá? Que vão ser muito bem-vindas, tá? Um forte abraço e não se esqueçam jamais, cuide muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. Até mais!